Oi gente, tudo bom? Essa aqui é a primeira resenha do Alternative Studies. Eu espero que ela não fique ruim, eu espero que ela fique boa. Entretanto, vocês têm que ter na cabeça de vocês que eu não sou uma professora de literatura, eu sou apenas estudante. Então qualquer coisa que eu falar aqui, consulte o seu professor de literatura sobre o que eu falar, pergunte a ele se está certo, pergunte a ele se a informação está correta, pergunte a ele, por exemplo, se alguma coisa que eu falei aqui não vai cair no vestibular ou se vai. Então tenha consciência de que eu sou uma aluna também, assim como vocês, e vamos lá pra resenha. Eu vou começar a resenha, senhora, começando um pouco sobre quem realmente foi o José de Alencar. José de Alencar foi um cara excepcional na época dele, apesar de alguns posicionamentos que seriam tanto questionáveis na época de hoje. Ele era uma pessoa que tinha uma inteligência muito à frente do seu tempo. Desde pequeno, né, como está escrito aqui nos próprios textos introdutórios desse livro, porque são incríveis, inclusive, se vocês quiserem ler uma edição, essa edição aqui da Moderna, que é da coleção Travessias, é muito boa. As notas de rodapé são incríveis e os textos introdutórios também são bons. Eu não sou a pessoa que lê texto introdutório, mas isso aqui eu precisei ler, né, para fazer a resenha para vocês. Basicamente, José de Alencar tinha uma desenvoltura muito grande para leitura, para escrever textos, e ele lia os textos dos folhetins, né, na época dele em voz alta para toda a família escutar, porque uma pessoa era geralmente a que lia, né, os textos, e ele era essa pessoa. Quando ele começou a crescer, ele fez faculdade de Direito, né, como toda pessoa naquela época que podia fazer uma faculdade, ele fez faculdade de Direito. Se eu não me engano, ele fez na faculdade de São Paulo, eu só não sei o nome da faculdade, eu vou deixar aqui para vocês verem. Só que quando ele começou a fazer a faculdade, ele não se identificava com o curso, ele achava que era uma faculdade que não ia levar ele muito pra frente, e começou a fazer jornalismo. Ele começou a exercer a prática do jornalismo de maneira agressiva, né, de maneira, tipo, profunda. E quando ele começou a ganhar espaço nessa área, ele começou a produzir os seus textos. O primeiro texto que ele produziu em folhetim, em formato impresso, tudo certinho, foi os 5 Minutos, que é uma história bem rasinha, é uma das histórias mais superficiais de Alencar. E não fez tanto sucesso, ele fez sucesso de fato com o Guarani, que é a primeira obra indianista do José de Alencar, mas que se a gente for pegar os 3 livros indianistas que ele lançou, que foi o Ubirajara, o Guarani e Iracema, se a gente fosse colocar numa ordem específica, se eu não me engano, o Guarani ficaria por último, o Ubirajara em primeiro e Iracema no meio, porque os 3 não são sequenciais, eles não são a sequência perfeita, mas eles são uma trilogia da história indianista brasileira, porque o José de Alencar tinha esse projeto de querer trazer uma identidade cultural para o Brasil. Ele tinha livros falando sobre o gaúcho, o sul do Brasil, apesar de ser bem criticado por conta desse livro, porque ele na verdade nunca foi no sul, então ele realmente não sabia o que acontecia naquela região, então ele escreveu pelo imaginário dele. E Senhora é um romance urbano, como Diva, Lucila. Esses livros eles foram marcados como romances de costume. Por quê? Porque o romance de costume, na verdade, ele retrata a sociedade burguesa do Brasil, basicamente. Na época de José de Alencar, estava muito na moda escrever em folhetim, né, como a gente acabou de falar. E esse folhetim aqui, ele foi escrito numa época onde José de Alencar já era mais madura, já tinha uma consciência de tudo que acontecia na sociedade, e é uma obra muito bem desenvolvida dele, e ela é até considerada pré-realista. Por que ela é considerada pré-realista? Porque ela é uma obra que fala da sociedade sem muito pudor, ela é uma obra que fala muito da sociedade, tipo, a falta de vergonha na cara, vamos supor, naquela época, né? Porque ele fala muito sobre o casamento naquela época, que a gente sabe que o Brasil, ele teve sua fase onde o casamento ele tinha, né, a ver com essa questão do dote e tal. E esse livro critica muito essa parte da sociedade, além de também criticar outras coisas, mas que são bem ínfimas, mas o principal ponto do livro é realmente criticar o casamento por interesse, o casamento sem amor, o casamento que não vai pra frente de maneira nenhuma, e ainda por cima glorificar o amor, né, porque é o romantismo, né, gente? A gente sabe que os sentimentos aqui são extremamente individuais. A gente sabe que os sentimentos aqui são extremamente idealizados, são extremamente colocados pra cima de maneira bem forte. Então, agora falando um pouco sobre o livro. Pra começar, gente, o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte se chama O Preço, a segunda, Quitação, a terceira, Posse e a quarta, Resgate. Não sei se vocês perceberam, mas essas 4 partes, elas têm muito a ver dessa questão de trato comercial. E é isso que esse livro fala, de um casamento por interesse, que começa com a nossa princesinha romântica da história chamada Aurélia Camargo.
A Aurélia Camargo é uma menina que ela é boazinha, tranquila, fofinha, mas só por um momento, viu? Não se engane. Não se engane, a Aurélia Camargo é uma pessoa muito bem desenvolvida. Muito bem desenvolvida mesmo, porque assim, naquela época personagens femininas não tinham desenvoltura psicológica. Elas não eram descritas como pessoas profundas psicologicamente. Só os homens eram descritos assim. E José de Alencar foi muito inovador nessa questão, porque ele descreveu a personagem como uma pessoa realmente pensante, uma pessoa que é muito inteligente, né? Pra tanto que tem várias passagens do livro onde ele fala que a Aurélia é uma pessoa prendada, ela toca como um homem, né? Que ela toca de uma maneira tão perfeita que parece que é um homem tocando, porque naquela época fazer as coisas bem era parecer um homem, não é verdade? Então, ela gostava muito de tocar, ela tinha uma habilidade para matemática incrível, como é descrito aqui no livro, porque ela tem que gerenciar as próprias contas, né, apesar de ter o tutor, que é o tio dela. Essa história também ela não é linear, tá bom? O que é uma história linear? Uma história com começo, meio e fim, botando sequência, tudo certinho. A primeira parte, né, que é o preço, é contando a história de como a Aurélia conseguiu fazer as transações comerciais para ela conseguir se casar com o Fernando. E aí sim vem a parte introdutória da história, que é a parte de quitação. Essa segunda parte ele vai descrever o passado de Aurélia, o que realmente aconteceu para que ela se tornasse uma pessoa ruim, porque a gente viu ela se tornando uma pessoa totalmente diferente nos últimos parágrafos da primeira parte. Então agora explicando basicamente o que aconteceu na parte de quitação. Ela era filha de Pedro Camargo e de Emília Camargo. Essas duas pessoas, na verdade, elas se casaram de uma maneira um pouco escondida. Por quê? Porque a família de Emília Camargo não aceitava que ela se casasse com Pedro. Então o que aconteceu? Ela era filha de uma relação que não era bem vista naquela época. Contanto, o que acontecia com esse tipo de relação? Ela era pobre, gente. Ela não era uma moça dotada de posses. E o que acontece? O Fernando, quando a mãe dela insiste muito pra ela ir pra janela, porque eu não sabia disso, mas naquela época ir pra janela era uma forma de dizer assim, gente, eu quero casar. Fernando se apaixona por Aurélia, assim que ia ver, e começa a conversar com ela nesse meio tempo. Só que o que acontece, gente? Fernando é uma pessoa que, apesar de ser o romântico da história, o herói fofo, aquela coisa que a gente se apaixona quando vê. Então o que acontece? Quando o Fernando ele começa a conversar com a Aurélia, infelizmente ele se sente mais atraído pelo luxo. Ele se sente mais atraído por aquela coisa incrível que era tida na corte. Era uma coisa engrandecedora, ele se sentia grande na corte, coisa que ele não se sentia no seu ambiente familiar. Então o que acontece? Quando ele começa a conversar com a Aurélia, ao mesmo tempo ele frequenta a corte, ele frequenta cassinos, ele frequenta todo tipo de festa luxuosa que você possa imaginar. E nisso ele acaba perdendo uma grande parte da herança que o pai dele deixou para ele. Então o que acontece? Ele precisa arranjar uma maneira desse dinheiro ser recuperado para que a mãe e a irmã, as irmãs dele, consigam viver bem. E o que ele faz? Ele se compromete com o pai de uma garota riquíssima que é chamada Adelaide. Mas a Adelaide ela é uma moça que ela também é apaixonada por Fernando, ela gosta muito dele. Entretanto, o Fernando ele não é apaixonado por ela, ele realmente só queria pegar esse empréstimo e, querendo ou não, ele foi comprometido para ela. Porque naquela época, se você pegasse uma quantia muito alta com o pai de uma garota, né, querendo ou não, aquilo ali era uma transação comercial e resultaria no casamento. E ele ele embarcou numa viagem para Pernambuco. E aí a gente volta para a primeira parte, que é o preço. Nessa primeira parte, a Aurélia, ao descobrir que ganhou uma herança do seu avô, né, que é seu avô por parte de pai, porque ele era rico, mas o pai, infelizmente, ele faleceu e o avô ficou se sentindo muito mal, né, porque, meu Deus, eu deixei o meu filho sem ninguém e eu deixei essas pessoas desamparadas. Então ele deixou uma herança pra Aurélia, uma herança que ela ficou riquíssima. Ela começa a fazer as suas transações comerciais aos 18 anos de idade, com a ajuda do seu tutor, que era o seu tio Lemos. E o tio Lemos, ele paga uma compensação para o pai de Adelaide, que era justamente os 30 contos. Na verdade, ele paga 50 contos de réis, porque teve uma questão de juros, esse tipo de coisa. E paga ao Fernando Seixas 100 contos de réis para casar com a Aurélia. Só que, na verdade, o Fernando não sabe que é a Aurélia. Sim, Fernando se casa mais uma vez por dinheiro, sem nem saber, ao menos, que é a pessoa que ele amava.
ele recebe um adiantamento de 20 mil contos de réis, né? Ele recebe um adiantamento de 20 mil contos de réis. E aí ele começa, ele se inicia essa história deles dois no casamento, que vai ser uma pedra no sapato dos dois. Quando a gente chega na terceira parte, ou melhor, antes da terceira parte, ainda na parte de equitação, a gente tem um diálogo entre eles dois que é sensacional. Esse diálogo, ele fala bastante sobre tudo que a Aurélia queria falar pra ele, sabe? Esse diálogo, ele é uma forma de Aurélia descrever tudo que ela tava passando naquele momento. Ela tava casando com aquele cara ali. Eu vou até ler um pedaço aqui do diálogo pra vocês entenderem, porque a Aurélia, ela tá irritada. Ela percebeu que o cara casou mais uma vez por dinheiro e na verdade não por amor. Porque ela, né, querendo ou não, se você casa com uma pessoa que você não sabe nem quem é, só por causa de 100 mil contos de reais, Sem contos, Isabela, não 100 mil, retardo. alguma coisa séria, mercenário talvez. Então, ela deixa bem claro isso num trecho, quase na última página quase na última parte de O Preço, né? Que ela começa aí o diálogo, né? Que ela diz assim, ó: representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a essa cruel mistificação com que nos estamos encarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o Senhor, um homem vendido. Ela fala isso na parte de o Preço, né? E ela continua esse diálogo com ele em Quitação. No capítulo 9, né? Que é o último capítulo de A Quitação, né? Que é o diálogo intenso de Aurélia, que é quase um monólogo mesmo, não é diálogo nenhum, é monólogo que ela faz aqui mesmo. Ela fala o seguinte: o Senhor não retribuiu o meu amor e nem compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre outros namorados e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento que o Senhor, moço honesto, estimaria para colher à sombra o fruto das suas flores poéticas. Bem vê que eu distingo dos outros que ofereciam brutalmente, mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a vergonha, porque alguns dessas pessoas que ficavam junto de Aurélia na janela, na verdade tinham outras intenções com ela, tinham intenções realmente maldosas, não tinham intenções de se casar e viver uma vida bela. Então, quando a gente chegar na terceira parte, que é posse, ou seja, a Aurélia tem a determinada posse do produto que ela comprou, né? Porque o marido, na verdade, é um vendido, certo? Então aí começa uma história que para alguns que me relataram foi um pouco chata de ler, porque é uma coisa mais descritiva, é uma coisa mais de comportamento mesmo dos personagens dessa história agora que se passa. E o que acontece? Nessa parte da posse, a Aurélia, ela faz de tudo para humilhar o Fernando, para fazer com que ele se sinta uma pessoa realmente vendida, uma pessoa triste, amargurada com a vida, e a gente vai percebendo isso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que os dois vão se aproximando de maneira profunda e bonita, né? Porque querendo ou não, é uma história de romance, então eles se aproximam, né? Eles se aproximam tanto que ao final dessa terceira parte, eles se beijam. Sim, se beijar é o ápice do capítulo. E o beijo, ele não é descrito de uma maneira tipo, os lábios dele encostaram no meu. Na verdade não é isso, é descrito como o toque de duas flores, é descrito como o toque de duas pétalas de cada uma das flores. É uma coisa bela, uma coisa poética, né? Até porque o romantismo pede isso. E sobre a quarta e última parte, né? Na quarta e última parte, o Fernando, quando ele beija a Aurélia, ele fica muito tomado por todos aqueles sentimentos do passado. Ele quer provar pra Aurélia que ele é uma pessoa boa, ele quer provar pra Aurélia que ele tá mudado, que ele é uma pessoa agora renovada, é uma pessoa que, tipo, vai fazer de tudo pra ficar com ela. Mas o que acontece? Nessa parte, ele tenta recuperar os 20 mil contos de réis. 20 contos, não 20 mil. Que eles dado, né? Então, né, gente, eu falei o vídeo todo sem conto, eu falei 100 mil contos, na verdade sem conto, tá? Ainda bem que percebeu o erro, porque eu não aguentava mais corrigir as cagadas. A Aurélia, ela dá 100 contos de réis pra
Fernando. E Fernando, ele recebe de adiantamento, como eu tinha dito anteriormente, 20 contos. Esses 20 contos, infelizmente, ele gastou, né? Porque o bicho era retardado mesmo. Ele gostava de dar uma gastadinha. Ele gastou esse dinheiro. E aí os outros 80 ele guardou, assim que a Aurélia os deu pra ele na noite de núpcias. E começou, na terceira parte, a trabalhar pra conseguir novamente esses 20 contos. Porque se ele pagasse tudo a ela, ele estaria livre dela. E assim ele poderia provar que ele era uma pessoa boa, uma pessoa digna disso acontecer. Só que aí vem uma bela cagadinha do José de Alencar, gente. Porque o que acontece? Essa história tava indo muito bem vendida, ela tava sendo vendida a rodo. Só que as pessoas começaram a criticar um pouco o comportamento de senhorita Aurélia Camargo, porque ela não era uma mulher comum. Uma mulher que manda o homem fazer alguma coisa? O que tá acontecendo nessa sociedade de hoje em dia, né? Então, basicamente, o que acontece? Na última parte, a Aurélia, ela se demonstra muito mais vulnerável psicologicamente, muito mais do que nas outras partes do livro, porque ela se mostrou sempre uma personagem forte, uma personagem determinada em conseguir aquilo que quer. Mas quando chega no penúltimo capítulo, ela se torna todos aqueles clichês românticos de mulher, basicamente, vulnerável, frágil, uma pessoa sem racionalidade quase. Então, no último capítulo, a Aurélia se ajoelha e implora para Fernando ficar com ela. E como prova de seu amor, ela deixa toda a sua herança em testamento para ele. Então, gente, a personagem basicamente ela morreu no final, porque você deixa um testamento, ela tinha 19 anos na época que ela se casou. Você deixar um testamento com 19 anos é provavelmente um desjuízo dizendo que você vai morrer. Então o que acontece? Ela deixou toda a herança dela para Fernando. E esse é o fim da história, realmente. É a Aurélia se entregando ao amor que ela sentia por Fernando. E assim, eu não criticaria esse amor que ela sente por Fernando se esse amor não tivesse surgido no último capítulo. É um amor que parece que é falso. Porque querendo ou não, a gente, né, do século XXI, vai analisar uma obra dessa hoje em dia, a gente diz assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essas pessoas tão loucas de amor? O que tá acontecendo, gente? Mas demora muito tempo pra você perdoar uma pessoa. E os 6 meses que eles passaram juntos não são suficientes. E nem nas conversas que eles tinham, dava pra perceber que eles estavam realmente se perdoando. Eles pareciam se suportar. E até mesmo, tipo, em alguns momentos eles se deixavam ceder pela emoção de estar ali junto com a Aurélia ou junto com o Fernando. Eles pareciam um casal de fato, mas isso vinha aparecer no último capítulo, foi meio... quê? Então, pra mim, esse livro é um livro que é realmente muito bom. É um livro incrível do José de Alencar, eu nunca tinha lido nada dele. Me surpreendi porque eu pensei que a literatura dele era muito complexa. Realmente, ela é complexa, ela não é fácil de ler, você tem que prestar muita atenção porque a linguagem é difícil, a linguagem é um tanto trabalhosa de você ler, você tem que ter uma atenção maior pra ela, dá uma dedicada do seu tempo pra esse livro. Essa edição, ela tem notas pedagógicas muito boas do Douglas Tufano, não sei pronunciar o nome desse cara. Professor de letras incrível esse cara, tem até site na internet se vocês quiserem pesquisar sobre ele. E ele realmente entende muito dessa obra aqui, e ele escreve as notas de rodapé com maestria. Tem algumas palavras que a gente não sabe, né, e são descritas no livro aqui, ó, com maestria. Mas, gente, se vocês quiserem uma opção para não ter que ler o livro, esse livro, na verdade, foi adaptado junto com 3 outras histórias, que é Lucila e Diva, de José de Alencar, né, que são os 3 romances urbanos dele. Foi adaptado para uma novela chamada Essas Mulheres, e só a história de Senhora tá no YouTube completa para você assistir. Então, corre lá se você não quiser ler o livro. Foge um pouco das características dos personagens, porque tem um personagem lá que, pelo amor de Deus, é totalmente diferente do livro. Mas é uma novela que ela ajuda muito a você entender todo o complexo, toda a situação que tinha aqui no livro. Até algumas partes, como a Aurélia, tipo, cogitar o divórcio, ela realmente cogita isso no livro. Uma novela que adaptou muito bem a história de José de Alencar. As pessoas que interpretaram a Aurélia e o Fernando são atores muito competentes. Apesar da Aurélia ser descrita morena no livro, né? Na novela preferiram colocar uma atriz loira. E essa aqui foi a resenha de José de Alencar pra vocês, de Senhora, né, no caso.
Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu acho que ela ficou um pouquinho longa, mas era basicamente tudo isso que eu queria dizer pra vocês. Esse livro é um livro fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leia. Vale muito a pena ler esse livro. Eu espero que vocês gostem dele. Um beijo e até a próxima resenha.